O mês de agosto é conhecido como o Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A amamentação é questão de saúde pública e um direito que precisa ser respeitado e protegido. Desta forma, o mês de agosto, em especial, a saúde pública, junto à sociedade, se mobiliza para intensificar as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E para falar sobre este assunto, recebemos no Momento Unimed de hoje a doutora Camila Silveira Vieleves. Sou a gestão completa de riscos que reduz a contribuição previdenciária. Sou a otimização dos processos e custos com saúde no trabalho, porque sou a maior cobertura do país. Sou Saúde Ocupacional é Unimed. Olá, doutora Camila. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Camila, qual a importância da amamentação? Bom, a amamentação está envolvida com vários fatores. O principal que nós já conhecemos é a parte nutricional do bebezinho, né? Então, o leite materno, ele é produzido de uma forma muito sábia. Inicialmente, ele tem uma constituição mais como uma função da parte imune do bebê, o colostro, aquele leitinho que desce mais amarelinho, que não tem tanta quantidade de gordura. Ele é considerado como se fosse a primeira vacina que o bebê vai receber. No decorrer dos próximos dias, vai ter uma alteração da constituição desse leite, tendo grande quantidade de proteínas, de minerais, vitaminas, gordura para fazer o crescimento da forma mais adequada e saudável possível do bebezinho. Além disso, nós temos a parte de vínculo entre a mãe e o bebê. O bebê reconhece o cheiro da mãe, reconhece a frequência cardíaca da mãe que ele já estava acostumado, né, intrauterina. Isso acalma o bebezinho, dá conforto. Ajuda também no estímulo da parte de desenvolvimento dos músculos da face do bebê. Então, nós temos vários benefícios com o aleitamento materno. Doutora, qual é a preparação que a gente deve ter na mãe que quer amamentar já enquanto gestante? Certo. Bom, essa preparação vai acontecer já durante o período do pré-natal, com orientações que geralmente são dadas pelo médico, a médica obstetra que estão fazendo acompanhamento da mãe. O preparo da mama, uma das dicas que pode ser dada mais para o final da gestação, fazer uma exposição das mamas ao sol, para que permita que a pele fique um pouco mais resistente, mais firminha, para não ter tanto desconforto no início, logo que o bebezinho nasça, para fazer a sucção. Outra dica que é importante, nós temos a orientação sempre de fazer bastante hidratação na região da pele, da região abdominal da gestante, para tentar diminuir a chance das estrias e tudo mais, mas é importante que não seja feita essa hidratação nos mamilos, na região da mama, justamente para que a pele fique um pouco mais firminha, mais rígida, diminuindo a chance de desconforto. Após o nascimento do bebê, é importante nós termos toda uma rede de apoio, que vai desde a família até os profissionais que vão auxiliar essa parte da amamentação. Então, seja o próprio obstetra, o pediatra que vai fazer acompanhamento, nós temos as consultoras de amamentação que podem contribuir bastante para esse momento ter sucesso e correr da melhor forma possível. Doutora Camila, as pessoas têm o costume de dizer, né? A mãezinha comeu tal coisa, deu cólica no bebê. Qual a importância da amamentação da mãe? De que forma ela deve ser feita nos primeiros dias ali do bebê e qual a influência que ela pode sofrer sobre as cólicas do bebê? Então, inicialmente, nós temos essa consideração da restrição alimentar de forma significativa, muito cultural para nós, né? Nos primeiros 40 dias de vida do bebezinho e pós-parto, a mãe faça uma restrição alimentar significativa. Em literatura, nós não temos nenhum tipo de grupo alimentar de forma significativa que tenha de ser excluído. É importante enfatizar que alimento saudável, comida de verdade, feita em casa, fresquinha, nós não temos uma restrição absoluta. O que a gente sabe é que o ideal é tomar um pouco de cuidado com exposição a, por exemplo, bebidas estimulantes, como o café, o chamate, o chimarrão, porque são alguns líquidos que podem deixar o bebê um pouco mais agitado, com um pouco de desconforto, mas não exclusão de forma absoluta, inicialmente não.
à medida que for fazendo o acompanhamento do bebezinho e que perceba-se algum tipo de comportamento que possa ser associado com a alimentação, vai ter a indicação de restrição, mas inicialmente não precisa. Acontece muito de, às vezes, em algumas situações, o bebê não ganhar peso suficiente e a gente ouve aquela frase: ah, é porque o leite da mãe é fraco. Existe o leite fraco, doutora? Então, não existe leite fraco, tá? Esse também é uma coisa cultural que é muito disseminada. O bebezinho tem alguma dificuldade, tá chorando alguma coisa, vem os próprios familiares falarem que o leite é fraco, mas isso não existe. O corpo da mãe, ele é muito sábio, e mesmo uma mãe que tenha certa restrição alimentar, que não tenha um autocuidado, né, nesses primeiros dias e no decorrer da amamentação, o corpo vai tirar todos os nutrientes necessários e vai passar para o leite materno. Essa parte de segmento do peso do bebê pode estar relacionado com tantas outras coisas que, à medida que vai fazendo acompanhamento nas consultas de rotina, isso vai sendo ajustado junto com o pediatra, mas a constituição do leite materno não é fraca. A gente sabe que no início são dias difíceis, né? São momentos bem delicados. Existem alguns problemas que acabam dificultando a amamentação, né, doutora? Seja por conta da mamãe ou do bebê, né? E quais são as suas dicas com relação a alguns problemas que podem acontecer no decorrer desses primeiros dias? Certo. Bom, nós observamos várias questões que podem deixar essa situação um pouco mais difícil, né? Esse período de adaptação entre a mãe e o bebê no aleitamento materno. Existem as questões anatômicas mesmo, a parte do mamilo da mãe, né? Às vezes não tem um mamilo favorável, que seja invertido, ou seja pequenininho. A parte anatômica do próprio bebê, um bebezinho que tenha o queixinho um pouco mais para trás, não consiga fazer uma abertura adequada inicialmente da boca. Existem os frênulos linguais também, que vão, né, do bebezinho, que acabam machucando o mamilo, causando muita dor na mãe, dificultando a amamentação. Então essas são questões que a gente observa, que podem ser adequadas, né? Também com o auxílio dos profissionais que vão acompanhar essa parte da amamentação, desde o pediatra que está fazendo acompanhamento, uma consultora de amamentação, eventualmente uma fonoaudióloga, toda uma rede de apoio para auxiliar nesse cuidado. Importante também, a descida do leite, né? Efetivamente ela vai acontecer com a parte da sucção do bebê e a parte emocional da mãe. Então é muito importante que toda a rede de apoio familiar esteja auxiliando no que for possível nessa parte da amamentação. Então a ação em si de oferecer o seio para o bebezinho é da mãe, mas todo o cuidado ao redor de auxiliar essa mãe, de dar uma comidinha ali, um alimento para a mãe, ver se ela está numa postura adequada para a parte da amamentação, oferecer uma água, dar um suporte para a mãe, tudo isso vai ajudar a melhorar a amamentação. Claro que, às vezes, realizado tudo isso, às vezes vai ter dificuldades, e às vezes o bebezinho não vai fazer a pega adequada, não vai conseguir mamar, não vai ter esse interesse, mas o que é importante é a gente sempre respeitar a individualidade de cada mãe e tentar ao máximo possível todas as possibilidades de apoio para que se tenha sucesso. Uma vez que isso não aconteceu, que não houve a possibilidade do aleitamento, que aquela mãe seja acolhida e fique com o coração tranquilo, que ela deu o melhor dela para aquele momento, né? Doutora, a gente ouve desde os primeiros dias do bebê, desde as primeiras mamadas, o bebê mama, coloca para rotar, né? Certo. É importante colocar para rotar. Por que é importante? Certo. Bom, nós usamos esse termo, né, de colocar o bebê para rotar na posição em pé, né, no colo, mas é importante enfatizar que nem sempre nós vamos ouvir o barulho do ar saindo, do arroto efetivamente, né? É importante assumir essa postura nos primeiros meses de vida do bebê por uma questão anatômica. Então, inicialmente, nós temos um esfíncter, uma válvulazinha muscular que serve para segurar o conteúdo alimentar, o leitinho mesmo dentro do estômago. E no bebê, essa válvula ainda não é competente, esse músculo ainda não consegue fazer uma contração efetiva para segurar o leitinho dentro do estômago. Então, essa postura que nós assumimos de deixar o bebê na posição mais elevada é para fazer com que o leitinho desça melhor no trato digestivo
e diminua a chance de ter o regurgitar, o vômito nos momentos que a gente deixa o bebê para dormir. Então essa postura é importante, mas enfatizo, não necessariamente que nós vamos ouvir o barulho do arroto, do arzinho saindo. Às vezes o bebê fez uma pega tão significativa, tão efetiva, ou até mesmo, né, se oferecido com a fórmula, com a mamadeira, fez uma sucção tão certinha que ela não vai ter o barulhinho do arroto. Então uns 10, 15 minutinhos nessa posição seria o suficiente para tentar diminuir a chance do regurgitar e ficar mais tranquilo. Doutora, muito se fala sobre a amamentação exclusiva do bebê até os 6 meses de vida, certo, né? Aí a gente ouve às vezes, esse bebezinho tá chorando, é porque está com sede. O bebê sente sede? Precisa oferecer água para esse bebê nesses primeiros 6 meses de vida? Não precisamos oferecer nenhum tipo de líquido além do leite materno. Então, quando nós falamos em aleitamento materno exclusivo, é realmente só o leite materno. Nós temos a constituição do leite em torno de 80% é água. Então, ele já tem toda a parte nutricional que nós conversamos, a parte de vitaminas, de imunológica e inclusive a hidratação. Então, o bebezinho não vai sentir sede, nós não precisamos oferecer nenhum outro tipo de líquido, é só o leite materno mesmo. Doutora, e após a licença da mãe, né? A licença da mãe está acabando, seja ela com 4 ou com 6 meses, certo, né? A licença da mãe está acabando. De que forma a mãe deve proceder para continuar com a amamentação saudável para o seu bebezinho? Quais as dicas que você pode nos dar? Bom, primeiro de tudo, assim, nós tentamos organizar os cuidados do bebê da melhor forma possível, para que a parte emocional da mãe não seja afetada de forma significativa nesse afastamento entre a mãe e o bebê. Com relação à parte do leite materno efetivamente, então nós podemos fazer a ordenha do leite de forma manual, eventualmente usando bombinha de sucção, tanto manual quanto a elétrica. Esse leite pode ser armazenado dentro do freezer por 15 dias. A forma de guardar o leitinho, existem alguns recipientes adequados para isso, ou eventualmente potinhos de vidro com tampa plástica bem higienizados, por 15 dias no freezer, por 12 horas na geladeira. Refrigerado, esse leite vai estar adequado para o bebezinho receber esse alimento. Daí, para aquecer esse leitinho, foi realizado em banho-maria. O ideal é não deixar a água fervente, você esquenta a água primeiro e depois coloca tanto o leite congelado ou mesmo refrigerado, dá uma mornadinha e vai oferecer para o bebê. O que é importante a gente enfatizar é a forma como ser ofertado esse leite. Idealmente, tentamos usar copinho, colheres dosadoras para diminuir a chance de confusão do bico do seio da mãe com a forma como está sendo ofertado o leite. Evitamos ao máximo o uso da mamadeira nesse período de adaptação na transição da mãe voltar ao trabalho. Doutora, a gente já comentou, né? Então são os 6 meses de amamentação exclusiva, em livre demanda, o quanto o bebezinho quiser, isso, né? Mas, e após esses 6 meses, a gente vai começar a introdução alimentar, né? De que forma a gente deve proceder com essa livre demanda? Tudo bem. Então, inicialmente, nós temos os 6 meses somente o leite materno. Dos 6 meses a 1 ano, nós consideramos essa parte da introdução alimentar. Então, nesse período, nós não temos uma exigência de que o bebê vá fazer substituição das mamadas efetivamente pelo alimento. É uma apresentação do alimento. Então, até o bebê se adequar com as texturas, com o sabor dos alimentos, com toda essa diversidade que é a introdução alimentar, nós podemos ainda assim oferecer o seio materno em livre demanda. Vai se observando que geralmente mais próximo de 1 ano a criança vai se interessando mais. Claro que algumas crianças já ingerem alimentos já de começo, de forma bem adequada, bem significativa, mas outras vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas à medida que for passando o tempo dessa introdução alimentar, nós vamos observando o comportamento do bebê. Se eventualmente numa refeição ele ingeriu uma grande quantidade que ele ficou satisfeito, ele mesmo não vai demonstrar os sinais de desejo pelo seio materno.
E se eventualmente aceitou pouca quantidade, ele já vai fazer os sinais de busca do aleitamento. Então, ainda assim não tem uma forma restritiva, segue sim livre demanda, mas observando os sinais do bebezinho, se necessidade de oferecer o seio além da oferta da comidinha. Doutora, até os 6 meses exclusivo o leite. Aí depois dos 6 meses a gente inicia a introdução alimentar. Certo. E até quanto tempo a gente pode ter a amamentação para esse bebezinho? Tá. Bom, isso é bem estabelecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós temos a indicação de, no mínimo, até os 2 anos de vida é estimulado o aleitamento materno. Então, não existe um período máximo de tempo para oferta do seio, mas considera-se que até os 2 anos, pelo menos, nós tentamos manter o aleitamento. O desmame é bem caracterizado, bem relatado, que a gente respeitaria o tempo do bebê. À medida que o bebezinho ou a criança já está maiorzinha, demonstrar algum sinal de desinteresse, alguma coisa, vai ser suspenso esse aleitamento materno. Eventualmente pelo desejo da mãe também, mas o estímulo mesmo é pelo menos até os 2 anos de vida. Muito bem. Doutora Camila, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pelas dicas. Você quer deixar algum telefone de contato, o contato da clínica onde você atende? Bom, eu agradeço o convite, né? Foi muito bacana participar hoje. E eu atendo na Clínica Viver Bem, então se alguém precisar de atendimento pediátrico, nós temos equipe multidisciplinar lá também, nós estamos à disposição. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada.